O peso do silêncio. Você já se perguntou se você é uma pessoa sociável? Se perguntou por que é tão difícil falar o que sente, o que está sentindo, porque não consegue se expressar? Se perguntou, será que o silêncio ele tá realmente te protegendo ou ele só tá te aprisionando mais e mais? Será que ficar calado em momentos é maturidade ou ele só é medo? Trazendo animes para esse contexto, especificamente Mob Psycho 100, o anime conta a história de Shigeo Kageyama, um jovem estudante do ensino fundamental com poderes psíquicos, conhecido como Mob. Apesar de seu poder, Mob ele busca uma vida normal. Ele reprime suas habilidades para não perder o controle. Ele trabalha com o seu assistente, o Reigen, um charlatão que só se diz médium, e juntos eles enfrentam problemas sobrenaturais. A história acompanha a luta de Mob para controlar as suas emoções e seus poderes, enquanto ele lida com ameaças, organizações que buscam pessoas e outros desafios que testam a sua busca por um equilíbrio de vida, onde ele tenta se equilibrar, nem tanto num, nem tanto outro. Ele sempre foi calado, controlado, quase que invisível, mas dentro dele havia um poder absurdo, literalmente explosivo, e ele passava a vida inteira tentando segurar esse poder. Mas o que ele queria mais não era lutar, nem mostrar força, era simplesmente ser aceito e dizer o que sentia, dizer o que conseguia. Muitas situações ocorrem, muitas coisas sobre esse anime, mas no final ele libera 100% do seu poder. Quando ele consegue realmente, ele estava guardando demais e tudo explode. E é aí que ele finalmente consegue ser sincero. Ele se declara para a garota que ele gosta e leva um fora. Mas tudo bem, porque naquele momento o Mob ele foi livre, sem nenhuma amarra, sem máscara, sem medo. Ele pôde começar do zero, ser ele mesmo, conhecer de verdade e ser conhecido pela pessoa que ele gostava. Tudo isso por medo. Tentou e o medo fez com que ele se resguardasse. Muitas vezes o silêncio ele é um escudo, mas todo escudo, se usado por muito tempo, ele vira uma prisão. A gente se esconde através dele, achando que está sendo protegido. Mas quanto tempo dá pra viver se escondendo da vida? Ano passado eu andava muito com esse escudo. Eu me sentia muito mal, eu me sentia uma pessoa péssima em vários sentidos. Em relação à autoestima, sobre cabelo, sobre físico, sobre o jeito que eu pensava, o jeito que eu agia, dentre várias coisas. Com isso fazia com que eu me prendesse. Eu não deixava ninguém se aproximar de mim. Não por gritar com a pessoa, ser mal com a pessoa. Simplesmente pelo redor. Por realmente entender que não era meu momento. Minha autoestima ela estava bem frágil. E eu me escondia no silêncio, não falava. E com isso as pessoas tinham dificuldades em me conhecer. Mas quando eu comecei a me expressar, eu entrei para uma academia, eu me senti bem, eu realmente comecei a achar que o problema não era eu. Mesmo com medo, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a se aproximar mais de mim, eu me impressionei com isso, as pessoas começaram a falar comigo, me ver de verdade. Porque a sua luz ela só brilha realmente quando você tira o pano em cima dela. Aquilo que você tem medo, aquele brilho que só você consegue ver, mas ninguém consegue porque você não mostra, basicamente. Claro, falar tudo o que pensa nem sempre é coragem. Às vezes ele também pode ser descuido. Tem que ter cuidado com isso. Existe algo chamado a regra dos 5 minutos de empatia, onde ela diz que se o que você vai dizer não vai ajudar em nada, nem por 5 minutos, talvez seja melhor você guardar. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Basicamente, eu tô saindo com uma pessoa e eu vejo que aquela pessoa tá com um corte na roupa ou algum problema na roupa. Eu não vou dizer isso, não agora. Qual o sentido de dizer isso? Já que ela não vai conseguir organizar isso em 5 minutos. A pessoa não vai conseguir ajeitar isso em 5 minutos. Ela só vai ficar pensando isso na saída o tempo inteiro. A gente sair junto e ela lá, pensando sobre isso. Em vez de só curtir o momento, sem nem prestar atenção e depois prestar atenção. Mas isso aí já aconteceu. Basicamente é você falar com intenção e com compaixão, não de forma extravagante. Não falar tudo. Eu não tô dizendo pra você ter coragem de falar tudo o que você pensa, e sim conseguir falar o que você pode, mas tendo empatia com os outros, já que você não faz aquilo que você não quer que seja feito com você. Além disso, não importa se você fala pouco ou muito, o importante é saber por que você fala. Eu confesso que eu tenho dificuldade em elogiar, mas eu gosto de elogios. Eu gosto de dar elogios e de receber. E sei que as pessoas gostam disso também, de receber esses elogios. Se expressar não vai só daquilo de falar de dor.
É também compartilhar carinho, alegria, admiração. Um elogio simples, que pode mudar o dia de alguém, inclusive o nosso, inclusive o seu. Um elogio que muda tudo em um dia só. Você passa o dia inteiro pensando naquilo. Existe algo que é falado sobre o silêncio cósmico e a floresta negra, que eu já sei que vocês estão cansados de ver, que é no universo existe um silêncio absoluto, que é o silêncio cósmico, e sobre a floresta negra, onde cada civilização se esconde em silêncio para não ser destruída. O resumo dessa história é que falar demais pode também atrair perigo, mas calar demais pode te apagar, te silenciar. Mas lembrando que não somos civilizações escondidas, somos pessoas, e pessoas precisam ser ouvidas. Existe um versículo que fala sobre o momento certo de falar, que é Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que fala sobre como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Ou seja, se expressar é como uma arte, não é só falar, é saber quando, como e por quê. Uma palavra dita no momento certo é como se fosse maçã de ouro, é como se fosse algo primordial. Você ter aquilo e conseguir falar aquilo. O seu dom de falar, você poder exercer esse dom. Com base nisso eu te respondo, sim, o silêncio ele pode ser bom, ele cura, ele organiza. Mas não deixe que ele seja um esconderijo, ele não pode ser um refúgio para você. Você não pode utilizar o silêncio como fuga. Porque o que não é expressado, ele pesa. Quando você não expressa, você não consegue falar aquilo vai se amontoando, vai aumentando a possibilidade, vai aumentando a porcentagem no seu corpo, até que chega a 100% e você não consegue mais aguentar e explode. Libera toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua tristeza. E você não nasceu para viver calado, você nasceu para ser inteiro, sua totalidade. Você falar o que pensa, o que age, se expressar sem medo, porque a sua voz ela não diminui a sua grandeza. Ela revela, ela mostra o que você é, a pessoa que você é e como você foi moldado, como você foi trazido até então a esse mundo. Por isso eu acho incrível todos os trabalhos que trabalham com a voz, com a fala. Eu acho muito incrível youtubers que falam sobre isso. Eu acho muito incrível esse trabalho que eu tenho, esse hobby que eu tenho, que ainda não é trabalho, mas gostaria que fosse, de falar. Eu simplesmente falo. Eu tinha muito medo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu falo. Hoje em dia eu quero que as pessoas falem. Eu quero falar sobre. Eu quero conseguir me expressar. Momentos em que pessoas que eu conversava, pessoas que eram amigos meus e que falavam com pessoas que não eram meus amigos, antigamente eu só me recluiria, eu me esconderia, eu sairia do momento, eu não me encaixaria naquele local, naquela situação. Mas agora não, agora eu me incluo, agora eu falo. Se é um ponto em que eu posso acrescentar, eu falo. Eu tenho muita dificuldade sobre isso. É um ponto delicado, já que é muito difícil expressar. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muitos problemas em relação a isso, medo. Mas especificamente quando domino o assunto, ou quando eu me sinto confortável com a pessoa X, ou quando eu me sinto confortável no ambiente, naquela situação, quando uma pessoa me deixa confortável, eu me sinto muito bem em conversar. Especificamente nesse canal, um exemplo, eu me sinto muito bem em poder falar sobre isso, falar sobre o sentimento, falar sobre a coragem de falar, sobre o seu próprio eu, sobre o peso do silêncio, como é bom se expressar sem medo, como existe esse escudo invisível em você e você não sabe, e você deve tirar, caso tenha, o que acontece com sua voz guardada há anos, e que você é mais que palavras, você é você, então fica tranquilo, vai lá e fala, se declara, exige o seu direito de fala, vai dar certo, eu te dou essa certeza, eu te confirmo, eu te afirmo aqui nesse vídeo que vai dar certo, pode me cobrar, se a pessoa não aceitar, se a pessoa por acaso te dizer que não te ama ou que não quer você, você vai se sentir bem, sendo negado, mesmo não conseguindo. Você vai se sentir livre, vai ficar na sua totalidade, sentindo que aquele peso que você tinha, aquilo tudo que estava guardado, foi liberado. Tá tudo bem você ser emocionado, você gostar de uma pessoa que viu uma vez na vida, ou você gostar de uma pessoa que não gosta de você. Fale e se expresse, e tá tudo bem, basta você ter coragem. O mundo ele vai mudar com base na sua aura, com base no que você pensa e com base no seu eu, no seu mundo em volta. Então fica bem, a gente ainda tem muita coisa a conversar. É sempre algo a se falar.